caminho da vida sofrida, há irmãos sem abrigo, sem chão. Na calçada, no bairro, na espera, brota o grito, o clamor do irmão. Mas o verbo se fez moradia no presépio da simplicidade. Vem morar com o pobre sofrido, transformando a dor em bondade. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Amado irmão, amada irmã da família dos devotos, mais uma vez estamos aqui nesta sexta-feira para a novena de Aparecida, vivendo esse tempo rico na espiritualidade da igreja, que é o tempo da Quaresma, quando a igreja nos convida a viver o processo da dinâmica pascal, ou seja, passar da morte para a vida, fazendo um caminho de conversão. E afinal de contas, quem de nós não precisa converter, não é mesmo? E a conversão é um processo. Ela não acontece de uma hora para outra, ela acontece a cada dia da nossa vida. E Maria vai nos guiando nesse caminho, porque ela foi aquela que se abriu totalmente ao chamado de Deus e se deixou transformar por esse chamado. Que bom estarmos juntos. Aliás, comigo aqui está a Carla Borges. Bom dia, Carla! Bom dia, Padre Nelson. Uma alegria estar aqui com o Senhor, uma alegria estar aí com você de casa também, para esse momento de Quaresma, tão importante para a nossa fé cristã. E nesse momento nós reforçamos o convite para você que está em casa rezar com a gente nessa sexta-feira, pegar seu copo com água, a sua Bíblia de Aparecida. Você também pode deixar as suas intenções através do telefone da Casa da Mãe. 0300 210 1210. Nós acolhemos as suas intenções e rezamos juntos a novena de Aparecida. Sim, a novena de Aparecida está em sintonia com a campanha da fraternidade, que é a dimensão social que a Quaresma nos apresenta. E o tema da campanha da Fraternidade 2026 é Fraternidade e Moradia, com o lema Ele veio morar entre nós. Sim, Ele é Emmanuel, é Deus conosco. E, portanto, nós vamos hoje sermos chamados a nos transfigurar, a mudar o nosso coração, a mudar a nossa vida para acolher esse Deus que vem habitar no meio de nós. Iniciamos com o sinal da cruz, quando acolhemos essa presença grande e maravilhosa de Deus em nosso coração e em nossa vida, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nos voltamos para a Mãe Aparecida e pedimos, eu coloco o Senhor, a minha vida em Tuas mãos. E pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, eu peço que atenda a minha prece neste dia. Senhora Aparecida, ó Mãe do Redentor, nós somos vossos filhos, guardai-nos com amor. Nós acolhemos as suas intenções, você que está com a gente aqui no programa Família dos Devotos, participando, você que enviou as suas intenções pelo 0300 210 1210, fica o convite. Coloque as suas intenções e participe desse momento com a gente, como fez a Daiane Santos Lima, de Brasília. Ela pede por sua saúde e a de sua família, pelos padres e irmãos religiosos, pela paz mundial e por suas intenções particulares. Daiane, nós rezamos com você então por todas essas intenções. Rezamos também com o Francisco de Assis da Silva, ele é lá do estado do Ceará, de Fortaleza. O Francisco reza pedindo a paz para o mundo inteiro, que ainda tem tantas marcas de guerra, pedindo também saúde e proteção para toda a sua casa, toda a sua família. E também pela vida e pela saúde da Raquel. Estamos rezando com você, Francisco. A Rosimeire Araújo Alves Cordeiro, de Pão de Açúcar, Alagoas, reza pela vida e saúde de Nicolas Emanuel.
por sua mãe Vitória e por toda a paz, saúde e proteção de sua família. Rosimeire, nós colocamos as suas intenções de todos vocês que estão rezando com a gente a novena de Aparecida aos pés de Nossa Senhora Aparecida. Sim, rezamos juntos. Ó Mãe querida, acolhei e intercedei por nossas súplicas, por isso a vós clamamos. Sois causa da nossa esperança, Maria, clamamos a vós. Sois mãe do amor verdadeiro, Maria, clamamos a vós. Sois nosso perpétuo socorro, Maria, clamamos a vós. Lá no céu, rogai a Deus por nós. E nesse período de Quaresma, nós convidamos você também a meditar a campanha da fraternidade, meditar também através da iluminação bíblica. Por isso, nós convidamos você que está em casa a pegar sua Bíblia de Aparecida para juntos nós meditarmos Mateus 17, de 1 a 7. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou à parte para um monte alto. Se transfigurou diante deles. Seu rosto ficou resplandecente como o sol, e suas vestes ficaram brancas como a luz. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu, e uma voz que saía da nuvem disse: Este é meu filho amado, no qual ponho minha afeição. Escutai-o. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, essa palavra vem de encontro ao tempo muito especial que nós estamos vivendo na Igreja Católica, que é o tempo da Quaresma, que nos chama a um processo de conversão. Uma palavra que tem uma sua palavra correspondente no grego, que é metanoia, ou seja, mudança de mentalidade, uma verdadeira transfiguração, como acabamos de escutar na proclamação do Evangelho de hoje. Veja bem, Jesus estava reunido com seus discípulos e começa a falar para eles que ele deveria ser entregue nas mãos dos judeus, que ele deveria sofrer muito, que ele seria morto, mas que ressuscitaria. Essa partilha gera nos discípulos uma sensação de espanto, de medo e até de decepção, já que a imagem que tinham de Jesus é só do Jesus vitorioso e glorioso. Jesus, então, para explicar para os seus discípulos o sentido desse caminho que passa pela cruz, leva 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, até o monte. E nesse monte ele se transfigura diante deles. A palavra transfigurar significa mudar de figura. Seu rosto fica brilhante, sua túnica fica também brilhante e branca, como nenhuma lavadeira nesse mundo poderia lavar. Essa transfiguração é um sinal do Cristo ressuscitado. Jesus está dizendo para os discípulos que o final do caminho de quem aceita passar pela cruz, de quem se entrega, de quem não tem medo do sacrifício, de quem não tem medo de doar a própria vida pelos outros, o final desse caminho é a transfiguração, é a ressurreição, é a vida nova, é a vitória do amor, é a vitória da verdade, é a vitória da luz e da paz. Ora, isso era importante que os discípulos entendessem, que nós, hoje, eu e você, também entendamos. Todo gesto de doação nos leva à transfiguração. Todo gesto de solidariedade que você faz, especialmente com os menores, os mais necessitados, mais pobres, com aqueles que mais necessitam, você está se transfigurando, mudando de figura. Ou seja, seu coração vai fazendo o dinamismo pascal, passando da morte para a vida. Todo caminho de transfiguração é caminho de conversão e de mudança. E o apelo que a Quaresma nos faz é justamente isso. Não fiquemos com a mesma figura. Um dos males humanos, queridos irmãos e irmãs, é a acomodação. Ou seja, nos tornamos medíocres quando nos acomodamos naquilo que nos dá segurança, que já sabemos fazer. E o pior,
acomodamos aos nossos erros, nossos vícios, nossas pirraças, nossas fraquezas. E quando a gente se acomoda, não há um caminho aberto para a mudança, para o crescimento, para o amadurecimento, para a conversão. Pelo contrário, há uma estabilidade, uma acomodação. Toda acomodação não pertence ao projeto de Jesus. Jesus nos chama a ser mais. Jesus nos chama a amadurecer no caminho da espiritualidade, nos doando. Ele mesmo doou a sua vida numa cruz para nos ensinar a também não ficarmos de braços cruzados, mas abrirmos os braços, especialmente aos mais necessitados. Por isso é que o Pai diz: este é o meu Filho amado, nele eu pus todo o meu agrado, escutai o que ele diz. Ou seja, acolher Jesus é acolher o Pai, porque em Jesus está o agrado do Pai, a glória do Pai, a honra do Pai. Acolher Jesus é nos comprometer com o projeto do Pai, que é um projeto de vida, que é um projeto de salvação e de libertação para mim e para você. Essa salvação supõe necessariamente a solidariedade com os mais pobres. E nesse ano da campanha da fraternidade, os mais pobres são aqueles que não têm casa para morar, que não têm moradia. Ele está no meio de nós. Portanto, que você tenha sensibilidade. Aí na sua cidade, aí no seu bairro, procure conhecer mais aquelas pessoas que estão em situação de rua. O que os levou para a rua? Muitos é porque não tem mais casa para morar, é porque não tem uma moradia digna, respeitosa, e seus direitos humanos estão sendo negados. Ao invés de apenas falar mal, lamentar, criticar, xingar e querer tirá-los, são seus irmãos, são pessoas humanas, sabe acolhê-los e escutar a história de cada um. Vamos pedir a Maria, a Mãe Aparecida, que ela nos cubra com o seu manto de amor e nos ajude também nós a doar a nossa vida pelos mais simples, pelos mais necessitados. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. E agora você acompanha um exemplo concreto, uma atitude concreta de solidariedade e de vida em favor dos irmãos menos favorecidos. Sim, nós queremos apresentar hoje o trabalho do Centro de Assistência Social, o CAS. É um projeto que pertence à nossa congregação do Santíssimo Redentor, os Redentoristas, e pertence à província Nossa Senhora Aparecida, que compõe os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Bahia. Um trabalho social que a nossa província redentorista desenvolve em todos esses estados, empenhados na questão social. Ou seja, é importante ligar a fé à ação, rezar e agir, buscando levar as pessoas a experimentar a amorosa presença de Deus em suas vidas através da solidariedade humana. O CAS tem como missão fortalecer o ser humano numa perspectiva de vida de promoção humana. Atenção! Não é assistencialismo, não é dar o peixe, é ensinar a pescar, é resgatar a dignidade humana. E quem vai nos acompanhar nesse caminho é o irmão Joaquim, que é missionário redentorista. Acompanhe esse belo trabalho do Centro de Assistência Social. Eu sou o irmão Joaquim, missionário redentorista e trabalho junto à coordenação das Obras Sociais Redentorista da província Nossa Senhora Aparecida, o CAS. O CAS, ele é um centro permanente de acolhida, que caracteriza assim na promoção humana, na valorização da vida. O CAS acolhe como um todo a pessoa, a família e também a comunidade. E assim, nessa ação do CAS que acolhe e aquele que é acolhida, buscamos a transformação da vida. Com
isso, nós olhamos para a Sagrada Escritura, onde Jesus, em diversos momentos, se encontra no meio da comunidade. E ali é apresentado a ele diversas situações. E qual é a sua primeira atitude? Da acolhida, a valorização da pessoa humana. Um outro bonito exemplo é olhar também para as Escrituras na parábola do bom samaritano. É aquele que acolhe, aquele que vai ao encontro, aquele que vai ao socorro e aquele que encaminha o que estava caído para ser cuidado. Assim, o CAS também tem a sua missão de acolher, de cuidar e de encaminhar, valorizando assim a vida como um todo. E nesta ação vemos a esperança que continua a irradiar através dessas ações que são espelhadas através do Evangelho. Pedimos a Santo Afonso de Ligório, o nosso pai fundador, que nos ilumine, que continua a guiar os missionários redentoristas nessa bonita missão de valorizar a vida. Amado irmão, amada irmã, em toda a novena de Aparecida, você está recebendo um convite para se renovar espiritualmente, para crescer na graça de Deus, no amor e na caridade com os irmãos e as irmãs. E queremos agora trazer um símbolo importante da vida humana, da vida espiritual, que é a água. É a bênção da água. Você que está aí, tome o seu copo de água nas mãos, como a Carla Borges agora vai tomar aqui o copo de água para que seja abençoado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, esta água, derramando sobre ela a vossa graça, abençoando vossos filhos e filhas ligadas ao nosso programa Família dos Devotos, para que esta água possa simbolizar, essa água possa trazer a bênção de Deus para cada um dos vossos filhos e filhas, que experimentem essa graça, andem em vossos caminhos, pratiquem a vossa palavra, obedeçam os vossos mandamentos e sejam protegidos dos perigos e maldades deste mundo. Abençoai, Senhor, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! E para você, meu irmão, minha irmã, que acompanhou o nosso programa Família dos Devotos, a novena de Aparecida, a bênção para a sua vida, para a sua família, para a sua saúde. Abençoe-vos o Deus todo misericordioso, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha, Padroeira do Brasil, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Padre Nelson, obrigada pela companhia. A gente agradece também a você, devoto, que está sintonizado com muita fé, com muita oração na TV Aparecida. Nosso muito obrigado para você e fica o convite. Continue ligadinho no programa Família dos Devotos e continue também acompanhando a novena de Aparecida. Salve Maria! Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão.